sua vida por Cristo. Tanto entregar toda a sua vida enquanto ele estivesse vivo, como dar a sua vida, no caso de se doar para morrer. Então, não importava qual fosse a situação em que se colocasse Paulo, qualquer situação de sofrimento, qualquer situação de quase morte, ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício. E quando os mártires que vieram depois de Paulo davam sua vida, também eles iam com a certeza de que aquilo que eles tinham acreditado durante a sua vida não foi em vão. Os mártires, eles não iam para fogueira, eles não iam para tortura, não eram jogados aos leões, e lá eles se arrependiam. Olha o que resultou a gente ter acreditado em Jesus, olha o que resultou a gente ter, olha no que deu a gente ter ficado com essa nova fé. A gente poderia estar de boa em qualquer outro lugar, mas não. Quando eles viam a punição, a tortura chegando, parece que aquilo só confirmava que eles estavam do lado certo. Aquilo só alimentava no coração deles que o caminho que eles tinham escolhido era o caminho correto. Então, eles iam para a morte com a sensação de que estavam fazendo a coisa certa. Então, essa frase aí, eu sei em quem tenho crido, é uma frase até que Ellen White usou quando ela estava... Acho que foi até a última frase que Ellen White falou antes de morrer. A última frase dela foi essa: eu sei em quem tenho crido. Então, essa frase significa que a nossa fé em Jesus, a nossa crença em Jesus, ela tem que ser inamovível, tem que ser inalterável. Em qualquer fase da nossa vida, em qualquer situação que a gente passe, até no leito de morte, a gente tem que confirmar em quem nós cremos, em quem nós depositamos a nossa confiança em nossa vida. Então, os que dessa forma renderam a sua vida pela fé, declararam ao mundo que aquele em que acreditaram era capaz de salvá-los plenamente. Então, os 3 amigos de Daniel na fornalha também sabiam que Deus poderia livrá-los. Eles sabiam que Deus poderia operar um milagre ali e livrar eles da fornalha, como também poderia não fazer isso. Então, cada mártir tinha o mesmo pensamento dos hebreus na fornalha. Se Jesus quiser nos tirar disso aqui, ele tira. Ele pode nos livrar. E se for da vontade dele que a gente sofra isso aqui, a gente sofre também. Se ele quiser nos livrar, ele livra. Agora, se ele não quiser, também nós não vamos sacrificar nossos princípios, sacrificar nossa fé para ser salvos dessa condenação. A gente vai até as últimas instâncias, a gente vai até a morte, mas nós não vamos renunciar à nossa fé. Então é esse mesmo pensamento que nós devemos ter hoje. Essa mesma desprendimento, essa mesma coragem que nós devemos desenvolver hoje, enquanto nós estamos em período de liberdade religiosa aqui no Ocidente. Lá no Oriente já tem um país, na janela das 40, que matam quando você diz que é cristão, né? Aqui, qualquer perseguição que você sofre não é nada comparado ao que os missionários sofrem naqueles lugares. Então nós temos que aproveitar enquanto estamos num país laico, enquanto estamos num país que deixa a gente pregar à vontade, embora as pessoas ainda sejam duras, e talvez com o tempo estejam ficando cada vez mais duras, mas isso é profético, isso aí é o amor se esfriando, isso aí é a dureza no coração, o secularismo está aumentando, mas nós devemos aproveitar esse momento de liberdade religiosa que nós ainda temos aqui. Os Calebs ainda podem alugar uma escola, fazer um evangelismo lá, ainda podem colocar os cones na metade da rua, colocar as cadeiras na metade da rua, colocar um telão na parede de alguém, chamar os vizinhos para assistir. A gente ainda pode fazer isso. E quando isso for proibido? E quando isso for crime? Quando falar de Deus for crime? Qual será a nossa reação? Será que as pessoas, os que antes eram pregadores, agora vão debandar? Vão desertar da fé? Ou é aí que eles vão confirmar a fé deles? É aí que eles vão mostrar a sua intrepidez, a sua coragem?
A coragem não é não ter medo, é enfrenta apesar do medo. A coragem é você demonstrar a sua posição quando tudo está contra. Quando tudo está a favor, você não tem coragem, você está só, né? Então, vamos continuar aqui o texto de Ellen White. É-nos assegurado que os atalaias verão com seus próprios olhos quando o Senhor voltar a Sião. Nos é assegurado que os atalaias eram quem? Os atalaias eram aquelas pessoas que ficavam em cima da muralha das cidades para olhar de longe e ver quando é que vinham os inimigos. Então, no contexto da Bíblia, os atalaias são geralmente chamados, é como são chamados os pregadores do Evangelho. São os sentinelas, os vigias. Então, nós temos o conhecimento do futuro através das profecias, e o nosso dever é alertar as pessoas com relação à urgência das profecias. Nós somos chamados de atalaias. Então, nos é assegurado que os atalaias verão com seus próprios olhos quando o Senhor voltar a Sião, quando Jesus voltar. Também é dito que no tempo do fim, os sábios entenderão. Quando isso se cumprir, haverá unidade de fé entre todos a quem Deus considera entendidos, pois os que realmente compreendem com correção devem também compreender em união. Vamos entender isso aqui. Aqui está falando sobre unidade no tempo do fim. Existe no mundo religioso, uma proposta de todas as igrejas se unirem. Claro que isso é quase impossível de acontecer porque tem muitas diferenças doutrinárias que ainda impedem essas igrejas de se unirem. A Assembleia com a Presbiteriana, com a Pentecostal, com as outras igrejas, essas igrejas que aparecem em bairros, né? Ainda é um pouco difícil elas se unirem hoje, mas a tendência é que elas vão se unir. Elas vão se unir. E aí, não é dessa unidade que ele vai estar falando. Porque vai existir uma conspiração, vai existir uma união dos poderes do mal. As igrejas vão se unir em torno de um dia de guarda, que vai ser o domingo, e aí essas igrejas protestantes apostatadas a mesma coisa que desviadas, elas vão se unir com o espiritismo e vão se unir com o catolicismo. Então é o romanismo, o espiritismo e o protestantismo apostatado ou desviado, dando as três mãos para se unirem. E essa profecia é aquela profecia da besta, o falso profeta. Enfim, é aquela profecia do dragão, a besta e o falso profeta se unindo. Esses três poderes do mal, as três rãs, exatamente, irmão. Então, essa profecia mostra que o mal vai se unir. Os poderes do mal vão se aglomerar para perseguir aqueles que estão do lado dos mandamentos de Deus. Então, se vai ter essa união do mal, também tem que ter a união do bem. Os seguidores de Jesus precisam estar unidos para passarem por esse momento de perseguição, esse momento de prova nos últimos dias. Se hoje estiverem desunidos, se hoje estiverem cada um defendendo a sua própria bandeira, cada um lutando pelo que é seu e não pensando no bem do outro, como é que nós esperaremos ter sucesso quando o mundo estiver unido contra nós, se nós não estivermos unidos do lado de Deus? Então haverá unidade de fé entre todos a quem Deus considera entendidos. Nós somos entendidos, nós temos a verdade. Pois os que realmente compreendem com correção devem também compreender em união. De considerações como essa, torna-se evidente que o estado perfeito da igreja aqui predito ainda está no futuro. Logo, esses dons não completaram ainda sua obra. Então, Ellen White, infelizmente, coloca que o estado perfeito da igreja ainda está no futuro. A igreja ainda tem muito que melhorar. Nós ainda temos muito que melhorar. Então, o Espírito Santo ainda não pode ser derramado agora se nós ainda não estivermos com o espírito de unidade, se nós não estivermos com o espírito de companheirismo. Enquanto cada um estiver com pensamentos egoístas, enquanto cada um estiver pensando apenas em si mesmo, enquanto não for um só o pensamento da igreja, enquanto a igreja não agir
como uma pessoa só, enquanto não for o desejo de todos buscar o Espírito Santo, enquanto só entrarem 25 pessoas no Zoom, enquanto numa vigília só chegarem menos de 20 pessoas numa vigília para buscar o Espírito Santo, enquanto a maior parte da igreja for só para eventos, for só para passeios, mas para a parte espiritual as pessoas não se interessarem, o Espírito Santo ainda vai esperar mais tempo. Mas não podemos deixar que ele espere outra geração se converter. Ele não pode esperar que outra geração, deixar para outra geração receber a Juacerude. Nós temos que receber ela nessa geração. A gente não pode deixar passar dessa. A gente não pode esperar que os líderes antigos da igreja morram e fique apenas a geração nova. Para essa geração aí entender isso aqui, ainda vai demorar muito tempo. Então, é preciso haver um reavivamento e reforma em nossa vida, para que a obra avance, para que o Espírito seja derramado e para que Jesus volte. Então, tudo depende de nós. Nós temos que tomar essa decisão. E que o Espírito Santo possa incomodar a gente, para a gente renunciar ao mal, renunciar aos pecados, para que a gente faça uma mudança total em nossa vida, para que a igreja possa ser unida, para que a igreja possa ter um pensamento só, de espalhar o Evangelho e de assim esperar que o Espírito Santo nos capacite para proclamar o alto clamor. Então, que esse possa ser o nosso pedido, nossa oração todos os dias. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, aqui, Senhor, o Senhor nos chacoalha, aqui o Senhor nos sacode, aqui o Senhor chama a nossa atenção para esse erro que nós cometemos, e te pedimos, Senhor, que essa maior necessidade nossa, que é a necessidade do Teu Espírito, possa ser sentida com urgência por todos os membros da igreja. Não só por aqueles que estão aqui no Zoom, não só por aqueles que participam de alguma vigília, mas por todos aqueles, Senhor, que um dia aceitaram o batismo, que hoje estão na igreja. Por favor, Senhor, que todos possam sentir a urgência, a necessidade grande de estarmos contigo. Porque não adianta nada a gente fazer um reavivamento aqui, avivar esse grupo de pessoas aqui, sendo que a maior parte da igreja está dormindo. Eu sei que o Teu Espírito só vai ser derramado sobre aqueles que estão buscando, mas nós queremos que todos estejam buscando. Nós queremos que todos aqueles que estão na igreja também busquem junto conosco. Então, Senhor, incomoda eles. Toca no coração deles, Senhor. E nos ajuda a nos mantermos firmes com a verdade que nós aprendemos até hoje, e que a perseguição não faça a gente desistir, nós possamos ser firmes tanto na bonança quanto na tempestade, para que possamos um dia receber a coroa da vida. Amém. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.